E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro Young Docs e eu vim falar hoje sobre Esquadrão Suicida, um filme super esperado que já sai provavelmente amanhã nos cinemas, porque eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Então se você ainda não conhece Esquadrão Suicida, ou até se conhece, mas quer saber melhor sobre os personagens e sobre a história desses super vilões, se liga que esse é o primeiro Young Docs Esquadrão Suicida. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave to you. Mas o que é o Esquadrão Suicida e por que ele se chama Esquadrão Suicida? O Esquadrão Suicida é um grupo de super vilões que estão presos. E eles são chamados de Esquadrão Suicida porque eles vão pra missões consideradas suicidas. Em troca de quê? Por que eles fazem isso? Porque eles são bonzinhos? É, claro que não. Eles fazem isso por redução de pena. A responsável por organizar esse esquadrão é a Amanda Waller, que aparece lá no trailer do filme. É aquela negra, com cabelinho bonitinho, que fala com os generais e etc. All you need to know is you work for me. Você deve estar ligado. A personagem Amanda Waller, tanto no filme quanto nos quadrinhos, é a responsável por criar o Esquadrão Suicida e ter essa ideia do Esquadrão Suicida. Mas como que ela tem patente e ideia pra fazer tudo isso? Bom, ela é diretora da Argus, que é uma organização secreta do governo. Não sei se eles vão usar isso no filme, mas dentro dos quadrinhos e até como você pode ver em Arrow, é essa a origem. Ou melhor, esse é o cargo da Amanda Waller. Ela tem a ideia, então, de fazer esse esquadrão com vários supervilões presos. E pra garantir que eles obedeçam e etc, todos ganham uma mini bomba que fica aqui atrás da nuca. Então, se eles não obedecerem, bum! De qualquer coisa, eu preciso dizer pra vocês que a dinâmica entre eles é muito simples. Eles são vilões, todos eles se odeiam. Geralmente o pistoleiro ou o Rick Flag, como vai ser no filme, é o líder, e eles têm uma rotatividade muito grande dentro do Esquadrão Suicida, já que na maioria das histórias em quadrinhos, a maioria morre. Tanto que, por isso que é Suicida. E fica a pergunta, por que a DC Comics, junto com a Warner, demoraram tanto pra fazer um filme tão fantástico com uma história tão foda como é? Não sei. A história do Esquadrão Suicida é completa de várias idas e vindas. No total, na história desse supergrupo nos Estados Unidos, já foram 4 gerações, 4 formações do Esquadrão Suicida. Isso estreia em 1987, durando até 1992, com a formação original. E depois, eles voltariam a aparecer só em 2001. Um bom tempo depois. Só que, infelizmente, mesmo eles voltando em 2001, a revista só durou mais um ano e foi novamente cancelada pela DC Comics. Aí, então, veio a versão de 2011, que começou a ser publicada, mas a crítica achou muito machista e violenta. E aí, nesse ano, a DC Comics, pensando naquele modelo comercial, pensando no filme, decidiu lançar uma nova versão, que é chamada de Novo Esquadrão Suicida. Mas a crítica não gostou muito desse resultado desse quarto Esquadrão Suicida. As histórias foram chamadas de idiotas pela crítica especializada. E é claro, as vendas foram bem baixas. Muito baixas. Menos do que esperado. Mas aí vem uma curiosidade pra você que tá vendo lá o Jared Leto, todo lindo de Coringa, e todo mundo achando foda. Bom, vários vilões da DC Comics já fizeram parte do Esquadrão Suicida, principalmente os vilões ditos de segunda, os vilões nem tão conhecidos e meio que personagens coadjuvantes. Mas o Coringa nunca fez parte do Esquadrão Suicida. Então isso, na verdade, foi colocado ali pra gerar dinheiro. E também porque, como eu tenho a Arlequina, que sim, ela faz parte do Esquadrão Suicida, do novo Esquadrão Suicida, pós-952, eles decidiram aproveitar o gancho e colocar o Coringa por um único motivo: dinheiro. Novamente falando da Amandinha, da Amanda Waller, ela é o contato do Esquadrão Suicida com o governo e é um dos personagens com uma personalidade mais icônica, até por fugir completamente daquele estereótipo de super-herói americano. Ela é extremamente burocrática, meia-idade, acima de peso, que inferniza a vida dos super-vilões e de alguns super-heróis. Por sinal, você já deve ter visto ela em Arrow e na Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho que também naquele desenho da Young Justice e em muitos outros lugares. Agora, que tal a gente fala sobre os personagens do filme? Todos separadinhos, para poder explicar melhor para vocês quem eles são, quais os poderes e etc. Pelo menos do Esquadrão Suicida que vai aparecer no cinema. E para começar, de pé direito, vamos falar de um dos personagens mais legais, que é o Amarra, ou Slipknot. O nome real desse personagem nos quadrinhos é Christopher Weiss.
E a história dele é um pouco diferente. Ele praticamente trabalhava em uma indústria química que produzia cordas mais potentes e cordas mais duráveis. E isso acabou fazendo com que ele tivesse uma certa afinidade com as cordas, e ele começou a aprender a combater com elas. Então é amarra por causa disso, ele combate com cordas. Até que um certo dia ele foi contratado para matar um super-herói, que há rumores que era o Batman. E é claro que isso deu em merda. Deu em prisão porque ninguém vence o Batman. E aí você me pergunta quais são os poderes dele e eu te respondo. Ele não tem poderes, ele praticamente sabe combater, ele tem certo preparo, que é uma coisa muito importante no mundo da DC Comics, e ele consegue combater com as cordas, etc. E principalmente as cordas dele são muito especiais, elas são quase inquebráveis. Poucas pessoas conseguem quebrar as cordas do Amarra. E aí então vamos para um personagem super legal, que é um dos vilões de um dos super-heróis mais da hora também, que é o Capitão Boomerang. George Hackness, o Capitão Boomerang, é um super vilão do Flash, então você já pode ter visto ele ou no desenho da Liga da Justiça, ou até nos quadrinhos do The Flash. George foi um garoto muito pobre na sua infância, mas que tinha uma certa habilidade com os boomerangues. Ele tentou viver dessa habilidade dele, desse talento dele de forma honesta, mas infelizmente não conseguiu, o que acabou levando ele pro crime. Apesar dele ser um personagem icônico em The Flash, ele foi mais desenvolvido dentro do Esquadrão Suicida, onde a personalidade dele foi melhor explorada. Nós podemos ver que ele é totalmente indisciplinado, racista e explosivo, e já causou a morte de diversos membros do Esquadrão Suicida. Agora vamos para a parte mais legal, que são os poderes do Capitão Boomerang. Bom, o Capitão Boomerang ele não tem poderes, mas ele pode ser considerado um inventor, um gênio. Como, por exemplo, o Arqueiro Verde, ele tem algumas... O Arqueiro Verde, no caso, tem algumas flechas especiais. O Capitão Boomerang tem boomerangues especiais. Ele tem desde boomerangues explosivos a boomerangues que soltam choque, boomerangues que explodem, boomerangues com lâminas e etc. Então essa é a habilidade dele, ele tem boomerangues. Agora vamos falar da Juni Moore, ou Magia, ou pros íntimos cara dela vida. Ela é uma das personagens mais antigas da DC Comics, vocês sabiam disso? Ela apareceu pela primeira vez em Strange Adventures 187, e é do ano de 1966. A vilã já foi heroína, já foi vilã diversas vezes, ela virou casaca. Julia Moore ganhou seus poderes quando foi convidada para uma festa em um castelo. No porão desse castelo, ela encontrou um ser mágico chamado Desamor, que concedeu poderes a ela para ela eliminar a presença maligna dentro daquele lugar. Só que como ela não consegue controlar direito seus poderes, ela acabou criando uma segunda personalidade maligna, que acabou tornando ela, de certa forma, uma vilã, né? Pelo menos na segunda personalidade. Os poderes dela são muitos e todos baseados em magia. Ela pode curar, pode se tornar intangível, pode conjurar feitiços, entre outras coisas, dezenas de coisas, inclusive teletransporte, que é muito maneiro. Agora então vamos para Tatsu Yamashiro, a Katana. A história da Katana é um pouco diferente. A Tatsu era disputada por dois irmãos. Até que então, um certo dia, ela escolheu um dos irmãos e se casou com ele. O outro irmão, invejoso e cheio de ódio, se aliou à Yakuza e acabou ganhando na Yakuza uma espada mágica. Quando esse irmão matou o marido da Katana, da Tatsu, ela, por vingança, enfrentou esse irmão que estava na Yakuza e venceu ele. Então ela tem duas espadas gêmeas, sendo uma espada mágica e uma espada normal. Essa espada mágica que ela pegou desse irmão que matou o outro irmão que estava casado com ela, e enfim. Logo depois de ela conseguir matar esse irmão e pegar essa espada gêmea, ela foi treinar com um samurai e logo em seguida ela foi para os Estados Unidos se tornar uma heroína. E até chegou a treinar com o Batman. Os poderes dela são basicamente o controle, as técnicas de espadachim, por ela ter treinado com esse samurai, e essa espada mágica dela, que guarda as almas de todo mundo que ela matou, deixando essa espada mais forte. Chegamos no que pra mim é o personagem mais chatinho do Esquadrão Suicida, o Rick Flag.
Rick Flag, que é o Rick Flag, ele não tem nome de vilão. E é um cara do exército, se eu não me engano, um general, um major, não lembro e não me interessa porque eu não gosto dele. Ele foi nomeado para ser o líder do Esquadrão Suicida e cuidar desses vilões. Ele também cuida dos explosivos, então é aquele cara que fala, se vocês me irritarem, morre. This is the deal. You disobey me, you die. Se vocês forem chatos, morrem. Tater vex me, I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. you die. E se vocês fizerem tal coisa, morre também, foda-se. É importante dizer que existem 3 Rick Flags. Rick Flag vovô, Rick Flag pai e o Rick Flag Jr., que provavelmente vai ser o que vai aparecer no filme. Rick Flag não tem poderes, ele só é bombado e tem treinamento militar, sabe lidar com armas, enfim, ele é um ótimo soldado, um exímio soldado, cheio de habilidades especiais de soldado. E aí chegamos na personagem mais sexy do Esquadrão Suicida, tanto dos quadrinhos quanto do Esquadrão Suicida do cinema. A preferida de vocês, a queridinha de vocês, Harley Quinn. Ah, Harley Quinn. Insana, doida varrida. Harley Quinn não surgiu nos quadrinhos, na verdade ela surgiu naquela série do Batman dos anos 90, em um episódio chamado Joker Favor, em que ela aparece pela primeira vez. Aquela série, sabe? Batman, série animada. Mas daí você me pergunta qual é a origem da Harley Quinn. A doutora Harley Quinzel era psiquiatra no Arkham e daí ela teve aquela triste sorte de ser a psiquiatra do Coringa. Daí você já consegue imaginar o resto. Ela acabou se apaixonando pelo Coringa e por aquela parte insana dele. E ele, em troca disso, fez dela a sua namoradinha, sua parceira, sua secretária, sua mozão. A Harley Quinn não possui nenhum poder, mas é claro que ela possui boa lábia, alguns brinquedinhos muito legais, como aquele martelão dela, e um monte de coisa legal. Além de ter algum treinamento de batalha e... Enfim, ela é doida. Eu acho que gente doida de por si só já faz tanta coisa que não precisa nem de poderes. Ah, e ela é imune a qualquer tipo de veneno. Não me pergunte como. E aí vamos chegar no seu ator preferido que faz aquela dancinha maneira, o priminho dele. Sim, vamos falar do pistoleiro, ou como a gente conhece ele por aqui, Will Smith. Floyd Lawton, Deadshot ou pistoleiro. Batman, um dos principais vilões do Batman, mas um vilão bem importante do Batman. Mas quem é esse cara? O pistoleiro apareceu pela primeira vez em 1950 em uma revista do Batman. Ele é basicamente um matador de aluguel, um mercenário. E foi contratado para matar o Batman, o que com certeza não deu certo. Mas ele não é um mercenário comum, ele é especialista em diversas armas, além de ter um olho biônico super legal, que serve até pra mira e entre outras coisas. O que muitas pessoas não sabem é que o pistoleiro não é de todas mal. Ele na verdade faz aquilo para poder arrecadar dinheiro para cuidar da sua filha. Ele tem uma filha, se eu não me engano a filhinha dele é doente e o sonho dele é rever a filha dele. Tanto que em filmes de animação, até no próprio Arrow e etc, você sempre vê a cela do Deadshot cheia de fotos da filhinha dele. Então, eu acho que até no coração de um mercenário você tem um pouco de coração. E nos quadrinhos do Esquadrão Suicida, ele é um dos personagens principais. Porque além de ser o líder do grupo, poderes do pistoleiro nós temos nenhum. Ele basicamente é ótimo de mira, nunca erra, com exceção do Batman, porque a gente sabe que o Batman tá vivo até hoje. E é especialista em diversas armas, desde rifles, pistolas, até muitas outras coisas. E, bom, o cara é bom de mira, é foda, é bom de luta e entende de armas. Ele é realmente mortal. E agora vamos falar sobre Waylon Jones, o crocodilo. Se você deve estar se perguntando da onde que veio essa criatura bizarra. Bom, se você jogou Batman ou assistiu algumas séries animadas do Batman, algumas coisas, você com certeza já viu o Crocodilo. Killer Croc ou Crocodilo foi criado em 1983 para ser um vilão do Batman, como eu já citei anteriormente. E ele aparece na mesma edição em que é apresentado pra gente o Jason Todd, o futuro Capuz Vermelho. Nessa trama em que ele é apresentado pela primeira vez, o personagem
Aí então ele decide se tornar um rei do crime em Gotham, colocando ele contra vários personagens, vários supervilões, inclusive o Coringa. Até que ele foi preso pelo Batman. Mas aí vai uma coisa muito importante. Nos quadrinhos ele não tem nenhuma ligação com o Esquadrão Suicida, apesar que já fez parte de outros grupos de supervilões. Sobre os poderes do Crocodilo, ele tem basicamente poderes parecidos com o de um réptil. Ele é um exímio nadador, ele tem uma força maior do que a força dos humanos comuns, além de regeneração, ele é imune a diversos venenos e muitas outras coisas que fazem ele ser bem perigoso. Ah, e mais uma coisa, por mais que a gente não veja jacarés e crocodilos atirando por aí, ele é muito bom de mira. E aí galera, chegamos ao nosso último personagem de Esquadrão Suicida. Chato Santana, ou El Diablo, é um vilão um pouco diferente. Pra começar, eu tenho que dizer pra vocês que o El Diablo é um dos vilões menos conhecidos do Esquadrão Suicida, mas ele faz parte do novo Esquadrão Suicida após 952. Ele entrou oficialmente junto com os 952. E na verdade existem 3 El Diablos na DC Comics. O primeiro deles surgiu numa revista chamada All Star Western em 1970 e é o Lazarus Western. E ele era completamente faroeste. Só que depois dessa aparição dele na própria DC Comics, ele também ganhou uma versão exclusiva, uma edição só dele na Vertigo Comics, que foi escrita por ninguém menos do que Brian Azzarello, o fodão. O segundo El Diablo é Rafael Sandoval e surgiu em 1989. E já foi o vilão da Liga da Justiça em algumas edições. Já o terceiro El Diablo, do filme, é o Chato Santana, e ele ganha os poderes dele ao encontrar o primeiro El Diablo, o Lazarus. Mas mesmo antes de se tornar o El Diablo, o Chato Santana já havia sido preso, porque ele era um gangster e foi acusado de matar diversas pessoas, inclusive crianças, através de incêndios. O poder dele é muito simples e se baseia em fogo. Ele controla o fogo, ele tem pirocinese. Além disso, ele tem tendências violentas e costuma ser bem assustador. E é isso, pessoal, mas se liga, entre os outros integrantes do Esquadrão Suicida que você com certeza vai ver por aí se procurar os quadrinhos, você tem outros personagens muito legais, inclusive o Tubarão Rei. E eu queria falar dele porque eu não sei como não usaram ele é melhor do que o Crocodilo. Eu espero que vocês tenham gostado desse Young Dogs. Esquadrão Suicida foi feito com muito carinho pra vocês, eu espero que ajude vocês a entenderem melhor quem é o Esquadrão Suicida. E levem pra vocês mais informações sobre esse supergrupo que vocês vão assistir essa semana no cinema. Beleza, pessoal? Então, olha, já se inscreve no canal, já manda pros amigos, já fala comigo nas minhas redes sociais e assista uns outros vídeos antigos. E em breve teremos mais Young Dogs. Próximos Young Dogs teremos Tim Burton e como seria o mundo se os Pokémons existissem. Então já se inscreve no canal e fica de olho, beleza? Ativa o sininho, né? Porque ativando o sininho com certeza você vai receber todas as notificações de vídeo. E é isso e tchau, tchau.